Você já imaginou precisar se tornar outra pessoa para conseguir um emprego? Pois é, esse é o plot de Tootsie, o clássico estrelado por Dustin Hoffman, que mistura comédia e crítica social, e que é, surpreendentemente, bem atual. Olá, eu sou o André, o Mader, e você está no Aquele Nostálgico, o canal focado em música, cinema e novela. E se você curte esse tipo de conteúdo, então esse canal é para você. Dirigido por Sydney Pollack, um diretor que eu, inclusive, gosto muito, que anos depois vai dirigir o maravilhoso filme A Firma, com Tom Cruise, o filme Tootsie é muito mais do que uma comédia sobre troca de identidade. É uma crítica ácida sobre machismo, mercado de trabalho e relações de poder. Lançado em 1982, o filme acompanha a vida de Michael Dorsey, o personagem de Dustin Hoffman. No filme, vive um ator talentoso, porém muito difícil de trabalhar. Ninguém quer trabalhar com ele. Ele já tem uma má fama de ser uma pessoa difícil nos bastidores e todas as portas estão fechadas para ele. E então, nesse contexto que ele está totalmente desesperado, precisando arrumar um emprego, pagar suas contas, ele então vai se candidatar a uma vaga para uma novela. Ele descobre, através de uma amiga, que tem uma vaga para um papel numa novela, porém uma vaga para um papel feminino. Ele que ajuda essa amiga a conseguir a vaga, passar nesse teste, a acompanha no dia do teste e a amiga nem sequer consegue desenvolver o seu teste, porque ela logo de cara ela já foi recusada. Ele então vai e se caracteriza de mulher e vai participar desse teste. Essa estratégia que inicialmente foi desesperada, na verdade vai fazer do Michael um fenômeno. Não o Michael, agora a Dorothy, a personagem que ele criou, Dorothy Michael. Ele vai participar desse teste, logo de cara será recusado, porque o diretor vai falar que ele não tem o perfil para a personagem. Porém, ele irá se impor, assim como pede a personagem, inclusive. E ele vai chamar a atenção de todos que estão ali ao redor, e assim ele consegue o papel. A partir de agora começa a vida dupla do Michael e da Dorothy. Ele então vai se dividir entre funções masculinas e funções femininas. Cada vez mais ele vai ganhando espaço e ele vai utilizando de recursos de improvisação que vai deixando todos os atores que contracenam com eles admirados e também espantados. O filme Tootsie foi um sucesso. Teve 10 indicações ao Oscar, alçou Dustin Hoffman ao estrelato e ainda por cima catapultou Jessica Lange também, que inclusive vai vencer o Oscar de melhor atriz coadjuvante. Quando a gente começa a assistir Tootsie, a gente acha que o filme vai ser apenas mais uma comédia sobre troca de identidade. Assim como foi o filme Quanto Mais Quente, Melhor. E com o desenrolar do filme, a gente vai percebendo que, na verdade, a base do filme está no contraste. O que o Michael pensa como homem e o que ele descobre viver como mulher. Então, em Tootsie, a gente percebe que o humor nasce do desconforto. São várias situações que o Michael nunca tinha vivenciado enquanto homem e que agora, enquanto Dorothy, ele passa a vivenciar. É a questão do assédio do trabalho. Tem o personagem, inclusive, que beija todas as atrizes e não vai fazer diferente com a Dorothy. Tem também a questão da desvalorização profissional das mulheres, as interrupções constantes. Tudo isso faz com que o Michael passe a enxergar o tratamento desigual que é dado às mulheres. Então, é uma série de coisas que o Michael vai percebendo que até então ele não tinha essa noção enquanto homem. Ele vai percebendo que no roteiro tem limitação de falas para as personagens femininas. Ele vai percebendo que acontece muita objetificação na mulher nos bastidores. E também nos diálogos escritos pelos autores, ele vai percebendo que existe muito uma expectativa da submissão da mulher no roteiro. E ele resolve, então, subverter com tudo isso. E o mais irônico é que, para ser respeitada, a Dorothy precisa impor limites, que é coisa que o Michael, enquanto homem, nunca precisou fazer. O filme, inclusive, vai mostrar como o talento feminino muitas vezes é ignorado. Mesmo sendo um produto dos anos 80, a discussão sobre identidade de gênero, principalmente no mercado de trabalho, continua muito atual. Então, o filme Tootsie ele consegue dialogar com o mundo dos anos 80 e também com o mundo atual. Porém, uma coisa que é importante deixar bem claro é que o filme, diferente dos atuais, não vai tratar da questão de transgeneridade. Até porque a transformação do Michael não é identitária, ela é estratégica. Ele tem um outro propósito. Mas o ponto central desse filme é a questão da empatia. Porque o Michael ele passa a perceber a situação das mulheres,
né, o que as mulheres sofrem de fato na vida real, a partir do momento que ele sente isso na pele dele. E aí, então, nós temos um arco dramático que agora é sobre aprendizado, que o Michael ele vai se tornar uma pessoa melhor depois que ele passa a entender esses comportamentos e sentir na pele que as mulheres passam. Então, ele vai se transformando, aquela redenção no filme que ele vai melhorando enquanto pessoa, ele se torna uma pessoa melhor porque ele compreende o que acontece com o outro quando ele vive na pele. E então é meio que o castelo de areia desaba, porque ele percebe que o mundo não trata todas as pessoas da mesma forma. O que eu gosto sempre de deixar claro é quando a gente analisa uma obra, qualquer período histórico, eu como historiador, gosto sempre de deixar isso bem claro, bem definido. A gente tem que analisar o contexto da época e analisar essa obra com o olhar da época. É uma injustiça você julgar uma obra da época com os olhos atuais. Em Tutsi, a gente percebe que para os anos 80 é uma obra bem progressista. Porém, claro, como todo produto de épocas passadas, vai apresentar algumas limitações. Uma delas é que a perspectiva do filme ela é masculina. Ela é guiada através do olhar masculino. Toda a narrativa vai girar em torno do Michael, o personagem, do Dustin Hoffman, o protagonista. Toda a narrativa vai girar em torno dele. E ok, né, porque a proposta do filme era exatamente essa, um ator desesperado que, nessa condição de desespero, ele vai então se candidatar a uma vaga para um papel feminino numa telenovela. Bom, essa é a sinopse da história resumida, claro. E dentro desse universo, para algumas pessoas, algumas situações podem ser consideradas caricatas, por exemplo. Eu, como historiador, então, já tenho uma casca grossa para isso, né? Já aprendi a desenvolver bem esse trabalho de distanciamento. Então, dificilmente eu vou me impactar muito com a obra, porque eu já consigo analisar ali com o olhar da época. Eu sei que na sociedade daquele período funcionava daquela forma e ponto. Aliás, quando eu analiso um filme, né, quando eu assisto um filme, para começar, o primeiro fator é lazer, é entretenimento. E ali depois que eu vou vendo se o filme ele vai me trazer elementos que contribuem para a minha vida, contribuem para a minha história, contribuem para a história da humanidade, e ali sim eu vou utilizando os critérios, vou sendo crítico. Mas quando eu pego um filme para ver, não fico, vou assistir o filme para ver o que tem de bom, o que tem de mal, o que está desatualizado, se envelheceu mal. Aliás, eu odeio essa expressão, envelheceu mal. A obra é fruto do seu tempo. Ela não vai envelhecer bem ou envelhecer mal porque a sociedade atual quer que envelheça bem. Ela foi feita, não tem como ser mudada. A não ser que você faça um remake e atualize as histórias, as questões. Mas, inúmeras vezes, a gente percebe que o remake acaba descaracterizando a obra. Ele quer mudar todo o contexto e descaracteriza a obra. Seria interessante mudar o pensamento, criar uma história em que mude esse pensamento, e não que mude a obra inteira. Mas eu acho muito interessante que mesmo dentro de todo aquele contexto dos anos 80, o filme aponte ali para colocar o machismo como alvo de piada. Então isso eu achei bem interessante no Tutsi. E, aliás, nos anos 80, nesse ano específico, em 1982, nós teremos 2 filmes que vai tratar dessa questão de troca de identidade. Inclusive, os 2 atores indicados ao Oscar. Dustin Hoffman não vence como melhor ator. Uma pena. Mas eu também gostei bastante do ator que fez o Gandhi. É Ben Kingsley, eu acho o nome. E o outro filme que nós temos com essa mesma temática, porém com uma história totalmente diferente, é o Vitor e Vitória, estrelado pela Julie Andrews. A Julie Andrews também não vence o Oscar. Quem vence o Oscar nesse ano é a Meryl Streep, com A Escolha de Sofia. Então, a gente percebe que o ano de 1982 foi um ano bem emblemático para essa questão de questionamento de troca de identidade. O Dustin Hoffman fazendo um papel feminino em Tutsi e a Julie Andrews fazendo um papel masculino em Vitor e Vitória. Outro grande filme também que eu recomendo bastante, assistam. Mas o filme ele continua muito relevante atualmente, principalmente se a gente for analisar a questão de mercado de trabalho, né, as discussões sobre salário, principalmente diferença salarial entre homens e mulheres,
a questão do assédio no mercado de trabalho, objetificação da mulher, tem essa série de questões. No filme, a Tutsi, que inclusive não gosta de ser chamada de Tutsi, aliás, até achei interessante, eu lembro que quando eu era criança eu adorava esse filme, era um filme que eu gostava, não sei porquê, eu acho que é muito por conta da música que eu falarei depois, mas eu sempre torcia para esse filme reprisar na sessão da tarde. E eu lembro que quando eu era mais novo, criança, adolescente até, eu ficava perguntando por que chama Tutsi? Porque eu não lembrava dela ser chamada de Tutsi no filme. E anos depois de adulto, que eu fui perceber isso. E tem uma cena que o diretor a chama de Tutsi, pelo apelido Tutsi, e que ela detesta. Né? Porém, é o título do filme, achei muito interessante, que o título vai um apelido que ela não gosta, que é utilizado em apenas uma cena, é o nome do filme. E como eu falei, o grande aprendizado do filme está na questão da empatia. Isso é para a gente também. Porque quantas realidades a gente ignora porque a gente não viveu, a gente não vive essa realidade. Então isso é uma reflexão que a gente pode levar para a vida que é muito interessante, uma reflexão que é proposta em Tutsi. E é bem atual. Aliás, será sempre atual. Com relação ao elenco, todos os atores estão ótimos em cena, eles estão bem confortáveis no papel. O Dustin Hoffman rouba a cena, assim como a Jessica Lange também, que faz o par romântico dele na história, uma atriz que tem um caso com o diretor, porém ela não é valorizada, né? Inclusive ele atrai com outras mulheres, e nos bastidores acontece esse envolvimento entre a Dorothy e a personagem da Jessica Lange. E a partir dessa relação delas acontecem muitas situações engraçadas, também bem interessantes. O pai dela, inclusive, se apaixona pela Dorothy, e ali vai ter toda aquela questão de flerte, de sedução, uma coisa muito interessante, assim como é do maravilhoso filme Quanto Mais Quente Melhor, que eu falei no início, que eu também adoro aquele filme, é outro filmaço, é um dos meus filmes da vida, aquele filme, inclusive. Acho que se eu for dividir por comédias, no top 10 de comédias, aqui ele está no top 10 e acho que está no topo. Eu acho maravilhoso aquele filme também. Falando em comédia, Tutsi é uma comédia muito inteligente, que utiliza o riso para provocar reflexão. É o tipo de comédia que eu gosto. Eu particularmente não gosto de comédia barata, né? Aquela besterol que joga aquelas situações exageradas, caricatas ao extremo para que o público dê risada e se delicie com aquilo. Eu não consigo ver graça naquilo. Eu não sei se é porque eu, quando criança, eu tinha horror a palhaço, morria de medo de palhaço, nossa, eu não suportava. Eu não sei se tem relação com tudo que envolve uma palhaçada, por exemplo. Eu tenho tendência a não achar engraçado, eu fico meio assim. A gente vê então que Tutsi é muito mais do que um filme sobre um homem vestido de mulher. Não, é um filme sobre respeito, valorização, empatia, o olhar para o outro, né, e analisar o social ao entorno. E eu acho que é aí que está a grande força do filme. Mostrar a empatia não só na teoria, mas na experiência. Acho que isso é muito valioso. Enfim, já falei durante o vídeo, Tutsi é um filme que eu gosto muito, era o meu filme preferido da pré-adolescência, e a trilha sonora eu adoro demais. Eu acho que boa parte do meu fascínio pelo filme na pré-adolescência está com relação à trilha sonora. Eu amo a música tema do filme, do Stephen Bishop, It Might Be You. Já na abertura do filme a música toca também no encerramento, e eu acho aquela música maravilhosa, ela me traz lembranças nostálgicas incríveis, sempre gostei. Eu tenho aqui o disco, como vocês podem ver, Tutsi, e tem o Dustin Hoffman de Michael e Dustin Hoffman de Dorothy Michael. Aqui, que é um filme. E uma coisa que é importante dizer, né, que a Dorothy Michaels vira então um fenômeno da televisão, e ela passa a ser admirada por mulheres
e homens também, mas muito mais por mulheres, porque ela vai mudando o comportamento, ela se recusa a seguir o que está no roteiro, então ela improvisa e ela muda as cenas, e as cenas vão ficando melhores, e a personagem se torna um fenômeno por isso, porque a personagem feminina, ela tem autonomia, a mulher agora tem autonomia naquela telenovela que até então não tinha, era limitada a participações menores, né, e menos impactantes. Não, será a Dorothy, a primeira personagem a romper com isso. E por isso ela irá se tornar um fenômeno. Então, e não só se tornar um fenômeno de estrelato, de admiração, mas de exemplo para mudança de comportamento das mulheres. É um filme maravilhoso, um filme que eu gosto muito, recomendo. Está disponível no HBO Max. Assistam. É uma boa pedida, né, diante de tanta coisa ruinzinha que vem sendo produzida atualmente, principalmente na comédia. Assistam Tutsi, que será uma boa pedida. Eu recomendo. E se você gosta de análise de filmes, deixa seu like, se inscreva no canal e fique à vontade para deixar aqui nos comentários um filme que você gostaria que eu analisasse, que aí eu vejo se é possível, se eu tiver assistido o filme, ou se tiver o filme disponível para que eu assista, e também se for de um tipo que eu gosto. Um abraço grande, nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!